Bom dia, Sónia. Bom dia aos telespectadores. Doutor Carlos, hoje vamos falar do nosso espaço de saúde de diabetes. Ainda estamos na ordem do dia, uma vez que foi na passada segunda-feira, portanto ainda no início desta semana que foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes. E os números em Portugal continuam a ser muito preocupantes, porque ainda se tivermos em linha de conta que muitos deles não sabem que são diabetes ou não têm a sua diabetes controlada, não é? É verdade. Realmente é um problema sério, é um problema de saúde pública. Cerca de 10% dos portugueses, 1 em cada 10 portugueses, no fundo, tem diabetes atualmente e ainda nos preocupa mais este outro facto, é que cerca de 25%, 1 em cada 4 portugueses, está numa situação de pré-diabetes. E uma situação de pré-diabetes, o que quer dizer na prática, é que se a pessoa não alterar o seu estilo de vida, não corrigir, por exemplo, o seu peso, não tomar uma série de medidas, é um forte candidato, provavelmente daqui a alguns anos vai ter diabetes. E realmente é uma realidade alarmante. É quase o efeito de bola de neve, não é? Se nós pensarmos que 25% dos portugueses neste momento estão em situação de pré-diabetes, o risco de irmos a ter um número ainda maior de diabéticos daqui a 10 anos é muito elevado. E por isso é importante falarmos deste tema, é importante que as pessoas ganhem esta consciência de que realmente está nas suas mãos, a própria pessoa tem o poder de alterar o seu estilo de vida e de evitar que no futuro venha a ter diabetes. Claro que sim. A diabetes divide-se em diabetes tipo 1 e tipo 2. Connosco temos a Dona Maria do Céu Almeida. Olá, obrigada por estar connosco. Em que tipo de diabetes se inclui? Sincera, Dona Maria do Céu. Já vamos ver. Olá, Sra. Maria do Céu, muito bem-vinda, muito gosto. É diabética? Sou. Sim. Mais ou menos há quantos anos é que tem diabetes? 7 anos. Há 7 anos. Faz tratamentos, medicamentos? Agora não faço nada. Agora estou controlada, já fiz-me. Durante algum tempo fez? Fiz bastante tempo, mas deixei e estou controladinha agora. Muito bem, é um bom sinal. Este tipo de diabetes que a Sra. Maria do Céu apresenta é uma situação já em que aparece normalmente no adulto. E é uma situação que normalmente é típica e é a mais importante, que é de diabetes tipo 2. É mais frequente também, não é? Sim, claramente. 90% dos diabéticos são de diabetes tipo 2. Só 10% é que são diabetes tipo 1. Insulinodependentes, o tipo 1, não é? Sim, embora, por vezes, o diabético tipo 2, se a doença for evoluindo no sentido de se não existir um adequado controlo, pode vir a ser necessário também tratar com insulina, está bem? Muito bem. Sra. Maria do Céu, sabe o que é isto da diabetes? Faz alguma ideia do que se passa no seu corpo para falarmos de diabetes? Eu sei que é uma doença de risco, mas sinceramente não sei muito bem o que isto quer dizer. Muito bem, mas tem consciência que, por exemplo, há um parâmetro que está elevado no seu sangue? Sim, sei que é o açúcar alto no sangue. Pelo menos essa ideia todos temos, é açúcar no sangue. Sra. Maria do Céu, vou tentar explicar um bocadinho melhor o que se passa então no seu corpo em relação à diabetes. A diabetes relaciona-se, de certa forma, com este órgão que está aqui, que é o pâncreas. Podemos ver no slide seguinte, no fundo o pâncreas está escondido atrás do estômago. Vemos aqui um bocadinho de pâncreas. E se nós levantarmos aqui a zona do fígado, no fundo é isto que estamos a ver, por baixo do fígado está aqui a vesícula biliar e cá está por trás do estômago, vê-se então aqui o pâncreas. Aliás, temos aqui, podemos exatamente, recorrer aqui ao nosso amigo Ambrósio. Ao Ambrósio e decompô-lo. Exatamente, eu vou retirar. Para poder ver onde é que está o seu pâncreas. Eu vou retirar o estômago, isto é o estômago, e cá está, aqui, esta barra bege que tem um pontinho vermelho, corresponde ao pâncreas, ou seja, exatamente por trás do estômago. Desculpe, não, vou ajudar na nossa realização e virá-lo para aquele lado. Quero apontar e fazer novamente esse exercício. Muito Portanto, bem, estava aqui o estômago, já retiramos o estômago. não é? Estava aqui o estômago, eu retirei e cá está por trás, esta barra assim bege com um pontinho assim, vermelho. Sem inclinar, vê-se melhor. É lá que assim está o pâncreas. Portanto, é isto aqui atrás do estômago, com essa pontinha vermelha. Obrigada. Ora bom. Voltamos aqui aos nossos slides. Nós alimentamos-nos. O nosso organismo, o corpo humano, transforma muito do que nós comemos num açúcar simples que se chama glicose e que na circulação sanguínea se designa também por glicemia. E esse açúcar é, no fundo, o combustível
a energia para o nosso corpo poder funcionar. Nós, se queremos mexer os músculos para caminhar ou os braços, o músculo precisa de combustível, precisa de energia. E esse combustível é o açúcar, não é? E esse combustível é o açúcar, é a glicose. A glicose corre na corrente sanguínea, mas para entrar para dentro do músculo, para o músculo funcionar, precisa de um meio de transporte. E esse meio de transporte é uma hormona que se chama insulina. E a insulina é produzida então pelo pâncreas. E agora podem acontecer duas coisas. Ou o pâncreas não produz insulina, e isso acontece mais em idade jovem e na infância, e então, se ele não produz insulina, a insulina não está lá para transportar a glicose, o açúcar, para dentro do músculo. Vamos ter que a pôr lá, não é? E a glicose começa a estar elevada no sangue. E assim temos a diabetes tipo 1. Ou seja, o pâncreas não está a produzir insulina. Mas pode acontecer que o pâncreas esteja muito bem a fazer o seu papel e o papel de forma correta. Ele está a produzir insulina, só que por erro nosso, por estilos pouco saudáveis de vida, começa-se a acumular, por exemplo, muita gordura no nosso músculo. E essa gordura impede que a insulina desempenhe o seu papel. Existe uma resistência à ação da insulina. Esse impedimento faz, mais uma vez, com que o sangue, com que o açúcar, a glicose, começa a acumular-se no sangue. Não consegue sair do sangue e ir para os tecidos para abastecer o funcionamento dos tecidos. E, mais uma vez, açúcar elevado no sangue, temos diabetes, e este é o tipo de diabetes tipo 2, que é, como expliquei, aquele que se associa, normalmente aparece mais na vida adulta e associa-se muito a estilos pouco saudáveis de vida. Sra. Maria do Céu, não tem? sabe, por exemplo, se uma pessoa que ainda não é diabética, existe uma série de circunstâncias, de condições que podem aumentar o risco da pessoa vir a ter diabetes. Quer dar algum exemplo? O peso a mais. Exatamente, exatamente. É o principal, está bem? O principal fator não é de risco... que ele está no topo exatamente, da lista, não é? O principal fator de risco para o desenvolvimento de diabetes é a obesidade e o excesso de peso. É a tal acumulação de gordura. A obesidade é que leva à acumulação de gordura depois nos tecidos, que impede então a ação e a entrada do combustível e da energia. O açúcar em excesso no sangue depois pode provocar imensos danos no nosso corpo. E isso já nos leva às complicações da diabetes. E aí, realmente, é isso que mais nos preocupa no diabético. É, no fundo, o risco, por exemplo, de ele vir a ficar cego, porque o açúcar em excesso no sangue começa a danificar os vasos sanguíneos. Estou a pensar no pé diabético, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, a pessoa deixa de ter sensibilidade adequada e pode fazer feridas com dificuldade de cicatrização. É o risco, por exemplo, de insuficiência renal. É a principal causa de insuficiência renal. Os rins deixam de funcionar. A principal causa é a diabetes. O risco de infartos, o risco de acidentes vasculares cerebrais. Não é? Exatamente, imensos. Agora, outras circunstâncias, mas essas aí, por exemplo, já não dependem tanto de nós. A idade realmente também é um fator de risco, ou seja, principalmente a partir dos 45 anos, nós temos um maior risco de vir a ter diabetes. A história familiar também, ou seja, se o nosso pai, a nossa mãe, ou se tivermos um irmão que tenha diabetes, também temos um risco aumentado de ter diabetes. Devemos começar a preocupar-nos mais cedo com isso, se temos algum familiar. Ou seja, estes dois fatores nós não conseguimos mudar. Pois. Não conseguimos mudar a nossa idade, nem conseguimos mudar a história da nossa família. Agora, porquê é que é importante falar deles? Porque uma pessoa, a partir dos 45 anos, e uma pessoa com história familiar de diabetes, então deve ter cuidados redobrados, por exemplo, em relação ao seu peso. É ainda mais importante controlar o seu peso. Aliás, doutor, desculpe interrompê-lo mais uma vez, é uma pergunta frequente em questionários sobre saúde, sobre a sua própria saúde. Sim. Se há antecedentes familiares diabéticos. Claro, não é? exatamente. Isso é sempre uma pergunta muito, muito importante. Depois, cá está a questão relacionada com os erros alimentares, a falta de atividade física, mas estes dois fatores relacionam-se muito com o primeiro, porque são os erros alimentares e a falta de atividade física que conduzem ao aumento de peso e à obesidade. Sra. Maria do Céu, ainda se lembra como é que descobriu que tinha diabetes?
Lembro de conduta, foi através da tiroide, andava a ser seguida na tiroide, fiz uma análise depois e acusei os diabetes, foi através de análise. Na altura tinha alguma queixa, algum Nada. sintoma? Não sentia nada? Não sentia nada. Este é o caso típico, ou seja, a diabetes, na grande maioria das vezes, é um problema silencioso. A pessoa pode ter diabetes e não ter qualquer queixa. E, por vezes, descobre-se que tem diabetes porque se faz umas análises ou por outro motivo qualquer, ou por rotina e então nas análises é que se descobre que a pessoa tem diabetes. Existem sintomas associados à diabetes. Hoje em dia é raro nós diagnosticarmos no adulto a diabetes através dos sintomas. Os sintomas podem passar, por exemplo, uma pessoa que anda a urinar acima do normal, mais do que era habitual para ela, para a pessoa, muita sede, muita fome, um cansaço, às vezes um emagrecimento. Mas, como eu disse, hoje em dia é raro diagnosticarmos a diabetes por estes sintomas. Porque nem sempre estão os 4 presentes. Porque quando os sintomas surgem, já é necessário a pessoa ter uma diabetes descontrolada há muito tempo. Exatamente. Está bem? Diagnóstico. Exatamente. Como disse a Sra. Maria do Céu e muito bem, foi através de uma análise ao sangue que fez, normalmente uma análise ao sangue em jejum, num jejum de 8 horas, e o parâmetro que medimos é então a glicose. E aí podemos ter o valor normal, por exemplo, abaixo de 110, ou podemos ter um valor aqui entre 110 e 126, e é uma situação que ainda não tem critério de diabetes, é aqui que nos preocupa, é aqui que estão os pré-diabéticos. Aqueles pré-diabéticos, os tais 25% dos portugueses estão aqui. Esses são valores de referência em jejum, não é? Exatamente, em jejum. Se a pessoa tiver em 2 ocasiões distintas, ou seja, normalmente não estabelecemos o diagnóstico só com uma análise, mas se tiver em 2 ocasiões distintas o valor acima de 126, então tem critério para diabetes. Depois do diagnóstico efetuado, podemos já passar ao slide seguinte. O importante é a vigilância e o controle. E a Sra. Maria do Céu tem aqui um livrinho na mão. Cá está. O livro do diabético, não é? O guia do diabético. Todo o utente do Serviço Nacional de Saúde, quando lhe é efetuado o diagnóstico da diabetes, recebe o seu guia do diabético. É um importante instrumento em termos de vigilância do doente diabético. Vamos explicar rapidamente como é que funciona, doutor, esse livrinho. Serve para o doente se autocontrolar, autoexaminar? É sim, por um lado serve para o paciente se autocontrolar, por outro lado serve também para o médico da pessoa, e nós vamos já falar da vigilância do diabético numa unidade de saúde familiar. Sim, exatamente, onde está o Helder. Exatamente, normalmente o médico trimestralmente vai aqui registando alguns dados, mas se calhar o Helder pode-nos explicar. Muito bem, então vamos estabelecer agora esta interatividade, porque o Helder está na Unidade de Saúde Familiar em Santa Maria da Feira e junto dele está a doutora Eduarda Vidal e justamente estás aí, podes dar um excelente contributo junto com a tua convidada sobre este livro do diabético e que cuidados deve um diabético ter. Bom dia, Helder. Bom dia, muito bom dia, um abraço ao Dr. Carlos, obrigado pelos últimos dias de presença. Já agora, Sónia, aproveito para apresentar um terceiro convidado que se junta a nós e que tem uma importância extrema a quanto da consulta, que é o enfermeiro Fernando Almeida, que tem, no fundo, quase que o primeiro contacto com quem vem até aqui fazer a consulta relativamente à diabetes. Vamos esclarecer tudo isso e vamos terminar em beleza com o pequeno almoço ideal. Daqui a pouco vou querer saber daí da vossa parte e com a paciente que está convosco, afinal de contas, o que é que ela come de manhã, para depois fazer o contraponto com o pequeno almoço que temos aqui. Para já começo com a doutora, muito bom dia. Obrigado por nos abrir portas. A consulta começa aqui. Começa aqui no atendimento. O paciente chega à unidade, tem a consulta marcada, que já foi previamente marcada, dirige-se aos secretários clínicos que efetivam a consulta, verificam realmente se ele tem a consulta marcada, pedem para esperar um bocadinho ou então orientam para o enfermeiro de família. Normalmente é assim. É a primeira orientação, não é? Passada esta fase mais de papéis, não é? Depois ali estão os gabinetes onde as pessoas serão atendidas, não é? E lá primeiro são abordadas por quem? Normalmente são abordados por um enfermeiro de família que depois de fazer a observação e os parâmetros que tem que vigiar conforme a consulta é trimestral, ou, portanto, normalmente os utentes são vistos de 3 em 3 meses. Esta periodicidade não é estanque, pode ser menos, portanto pode ser de mês a mês ou pode ser... Depende do caso, não é? Exatamente, depende conforme ele está controlado ou não. Doutora, é a altura para cruzarmos conversa com o enfermeiro. No fundo, é o primeiro contacto que tem o utente é consigo, não é?
Exatamente. Ele, quando efetiva a consulta, irá à consulta de enfermagem, e a consulta de enfermagem, conforme a doutora Eduarda iniciou muito bem, é feita pela observação dos parâmetros do utente, em que registamos valores de peso, tensão arterial, glicemia, fazemos uma observação da autovigilância que o utente faz no seu domicílio, isto é, as pesquisas que o utente faz no domicílio da glicemia capilar, para verificarmos como é que ela está a evoluir, e também fazemos a observação dos pés para rastreio e detecção de problemas que possam surgir, e fazemos uma detecção precoce desses mesmos problemas, e também fazemos uma parte que é fundamental a nível da educação terapêutica. E qual é o feedback, entretanto vamos avançando, qual é o feedback que tem relativamente ao esclarecimento das pessoas que chegam até si? Esclarecidas, muito, pouco, mais ou menos? Temos que avaliar também a situação. Um utente que chega na primeira consulta é um utente que ainda tem algumas dúvidas, que não conhece a doença, que não sabe qual é a realidade em que está inserida. E o nosso papel vai ser tentar explicar. Objetivamente, sente as pessoas mais ou menos esclarecidas? Cada vez mais sinto as pessoas mais esclarecidas, que são pessoas que estão em consulta já há vários anos, nós já estamos abertos há 4 anos e, portanto, são utentes seguidos desde esse período. Muito obrigado, continua a conversa com a doutora. Estamos a chegar agora à mesa. Agora sim, vou pedir-vos uma ajuda. Doutora, vamos para o outro lado, assim ficamos à frente praticamente deste banquete real. Agora sim, Sónia e doutor Carlos, vou-vos pedir uma ajuda e vamos fazer o contraponto. Está aí uma mesa muito agradável. A pessoa que está convosco não é, doutora? É uma mesa completamente apetitosa e saudável. Ótima. Que é um bom cruzamento, não é? Exatamente. Eu aqui atrás sinto-me um autêntico cardeal, na ceia dos cardeais. Meus amigos, portanto, eu vou pedir-vos o favor que me digam, então, afinal de contas, a paciente que está convosco, come o quê de manhã? Muito bem. Dona Maria do Céu, queres dizer o que é que toma ao pequeno almoço? Café com leite e um pão com manteiga, pode sempre. O que lhe parece, Dr. Carlos Martins? Um café com leite e um pão com manteiga. Café com leite e pão com manteiga. O leite é magro, meio gordo ou gordo? Meio gordo. Meio gordo. Era melhor que fosse magro. A manteiga é assim daquelas manteigas magra. especiais? Magra? E Está sem bem, sal. não está mal. É assim, também temos que ter algum cuidado. Sim. Nós não podemos, pelo facto da pessoa ser diabética, não podemos retirar tudo o que a pessoa gosta da sua vida. O cuidado, por exemplo, em relação a quem gosta de colocar manteiga no pão, realmente a manteiga tem que ser aqui algum cuidado, mas uma vez que já usa magra, é o que deve ser o cuidado de não colocar muita quantidade. Claro. Doutor, vamos aproveitar o facto de o Hélder ter uma excelente emenda à sua frente, saber exatamente que tipo de produtos é que se pode comer ou não. Hélder, faça o favor, por favor. De fazer o menu, não é? Exatamente, o menu do diabético. No fundo, sem querer estar a saber mais do que os médicos, não tenho essa pretensão de maneira nenhuma, mas no fundo é um pequeno almoço saudável para toda a gente. Sim, não é? sim, sem mas claro dúvida. que os diabéticos têm que ter um cuidado muitas especial. das recomendações que nós damos aos diabéticos, o ideal era que todas as pessoas as seguissem, não é? Sem dúvida. Hélder, qual é o menu Pode então? ser, doutor, uma atitude de prevenção, não é? Claro. Ora, muito bem. Doutora, então vamos lá saber. Ouviu o pequeno almoço da nossa paciente que está em estúdio. Vamos agora fazer o contraponto da situação. O que é que temos aqui que de facto deve ou pode fazer constar da mesa de pequeno almoço dos portugueses? A mesa de pequeno almoço dos portugueses, quer sejam diabéticos ou não, deve sempre constar de uma fruta, de uma peça de fruta que nós... Qualquer uma? De preferência frutas que tenham fibras, nomeadamente maçãs, tangerinas. Também trouxemos ananás para quem gostar e outras frutas. E também temos sumo de laranja para quem esteja mais apressado, quem tenha menos tempo, então deverá começar com um copo de água, ou então com um sumo de laranja. Ou uma peça de fruta, ou sumo ou peça de fruta. Mas desculpa interromper, essa ordem é importante? Não necessariamente, mas normalmente as pessoas devem começar logo com uma bebida, com um copo de água, com um sumo, portanto, a seguir o pequeno almoço deve ter sempre então, uma peça de fruta e deve ter um hidrato de carbono, que neste caso escolhemos pão de mistura, pão, portanto, rico em fibras e em cereais, e também temos algumas bolachas para as pessoas que queiram variar de vez em quando, mas um hidrato de carbono. E temos também um laticínio. O laticínio... Doutora, desculpe só interromper, ainda vamos aos hidratos. Eu vejo pão escuro e pão claro. Assim, é tudo de mistura. Um é o pão da avó, que é uma mistura, e o outro também tem cereais e tem frutos secos, que é bom para as pessoas também, quer tenham diabetes, quer não, mas é muito importante que também consumam frutos secos uma vez, em pequenas quantidades,
muito pequenas quantidades, basta às vezes uma noz ou então um pão com cereais, porque além de tudo tem fibras e também todo o nosso organismo funciona melhor. O hidrato de carbono que as pessoas deverão comer ao pequeno almoço pode ser na forma de queijo. Normalmente nós não aconselhamos a manteiga, a não ser que realmente seja magra e só muito de vez em quando. Se as pessoas quiserem optar por um outro tipo de... Por exemplo, por cereais, também podem comer cereais e optar por leite. Leite magro. Leite magro de preferência e, em alguns casos, meio gordo. Mas, normalmente, depois nós aconselhamos nas consultas, conforme o perfil lipídico das pessoas, se devem ser mesmo magro ou se podem de vez em quando fazer meio gordo, mas normalmente aconselhamos o magro. Sónia, não sei se no estúdio há alguma dúvida ou alguma curiosidade relativamente a esta ceia real do pequeno almoço. A mim parece muito bem, não será isto tudo para um pequeno almoço, uma família portuguesa, mas poderá escolher-se alguns ingredientes, não sei, e da vossa parte parece-vos bem? Bem, a mim pareceu muito bem, mas tal como a Dona Maria do Céu referiu, o seu é bem mais pequeno do que este menu apresentado, não é? Sim. O pãozinho e o leite, não é? O leite. Mas referiu que bebe um copo de água em jejum. Algo benéfico também. Um copo de água em jejum também acho que faz muito bem a qualquer um, não é? Fruta é que não. Fruta não costuma ingerir ao pequeno almoço. Não, Helder. Tem que mudar. Mesmo para terminar, Sónia, vamos aproveitar e ficar a conhecer o panorama aqui em Santa Maria da Feira da diabetes. A abundância na população ronda os... É sim, nós temos diagnosticados neste momento 7,5%, mas estamos convencidos que, apesar do bom trabalho que estamos a fazer, que ainda temos alguns diabéticos que não estão ainda totalmente diagnosticados. Não sabemos se é assim mesmo ou não, mas estamos convencidos que ainda temos muito trabalho para fazer à nossa frente. Doutora Eduarda Vidal e Fernando Almeida, enfermeiro, muito obrigado a ambos pelo esclarecimento, obrigado também pelo pequeno almoço. Sónia e Dr. Carlos, convém, os números são gordos, aliás a gordura também ela não é nada saudável relativamente à diabetes. Em Portugal atinge cerca de 900 mil pessoas, estes números são sempre bastante redondos, infelizmente às vezes vão para o mais. No mundo inteiro pode atingir os 300 milhões, são números muito significativos, é uma realidade que diz respeito a todos e se todos contribuirmos, pelo menos na informação, já estamos a ajudar. Nós, da nossa parte, fizemos aquilo que nos competia. Fiquem muito bem, um abraço forte. Obrigada por isso também, Helder. E ao Hospital Santa Maria da Feira. Não quero mais debatermos estes assuntos. Claro que estamos numa semana onde se fala muito de diabetes, mas é importante falar durante todo o ano, porque os números são impressionantes. Sei que tem mais uma imagem para nos mostrar. Sim, é a mensagem final. No fundo, a ideia de que realmente é importante efetuar a prevenção. Podemos mostrar então o último slide. Mas, sobretudo, ter realmente algum cuidado com a alimentação, comer refeições, digamos, não tão... calóricas, não é? E em quantidade, não é? Diminuir a quantidade das refeições principais. Isso é uma questão cultural também, os portugueses são habituados a encher o prato. E é uma medida importante. Comer mais vezes ao longo do dia, a meio da manhã, a meio da tarde, é realmente importante. Evitar, então, o excesso de peso é a medida fundamental. A atividade física regular é importante, pelo menos meia hora de caminhada. Isto que estamos aqui a ver, por exemplo, a família a caminhar. Isto é extremamente saudável para a família em si, para os adultos, mas também para as crianças, porque já se começam a habituar desde cedo a esse exercício. Claro. Meia hora de caminhada ou outra atividade que a pessoa goste, por dia é o ideal, se não puder ser todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana. E não fumar. Não fumar. Não fumar porquê? Porque, no fundo, estamos a falar de fatores de risco importantes e eles, quando todos juntos, são muito mais perigosos. Se tivermos obesidade, a idade acima dos 45 anos, a história familiar, erros alimentares, sedentarismo e, ainda por cima, o tabaco... É uma bomba explosiva. Exatamente. A probabilidade do resultado ser negativo é muito má, muito elevada. Muito obrigada. É uma boa paciente, não é? Está bem controlada.